Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Direitos Humanos para o Exame Nacional da Magistratura, cuja banca, inclusive, essa semana foi escolhida, né? Teremos aí a FGV como a banca organizadora desse concurso. E aí, portanto, iniciando essa nossa terceira aula, a gente vai falar sobre o sistema global de proteção aos direitos humanos, né? Dentro do sistema global, eu me refiro ao papel da ONU, da Organização das Nações Unidas, dos seus principais tratados. É isso que vem sendo cobrado em prova quando se trata de sistema global. Para a gente iniciar, né, é importante a gente trazer à tona os precedentes desse sistema global. Ou seja, a partir de que decidiu-se que em matéria de proteção dos direitos humanos seria prudente a gente organizar algo mais universal, algo global. Por que é que eu não posso simplesmente deixar, não é, que cada região, dadas as suas peculiaridades, cada continente, cada organização de países pudesse ter a sua forma de proteção? E muito se deve, inclusive, em virtude desses precedentes históricos. Então, a gente volta para a Segunda Guerra Mundial, final dessa Segunda Guerra Mundial, em que a Europa, destruída, né, percebeu-se que o direito à guerra, ele não poderia ser absoluto, ou seja, os países não poderiam, apenas por estar previsto na legislação interna de cada país, legislar sobre qualquer coisa permitindo as atrocidades que foram cometidas ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse direito que surge após a Segunda Guerra Mundial e sobretudo o direito humanitário, que é o direito, não o direito à guerra, mas o direito humanitário passa a se referir ao direito da guerra. Existe uma diferença entre as preposições aí, tá? Então o direito humanitário, quando ele começa ali a trazer algumas convenções a respeito do tema, sobre o direito, sobre as normas que são aplicadas no conflito, ou seja, mesmo nos combates eu tenho que observar princípios éticos mínimos, e isso é uma das sementes, um dos precedentes para a formalização do sistema universal global de proteção aos direitos humanos. O outro precedente é a antecessora imediata da ONU, que é a Liga das Nações, que buscou também com esse propósito de proteger os direitos humanos para além da soberania dos países. E, por fim, a chamada Organização Internacional do Trabalho. Também a partir dela se começa um trabalho mesmo, é um instrumento para essa formalização, essa composição de direitos humanos do ponto de vista universal. Então, quando a gente, passando por esses precedentes, hoje a gente tem, de forma muito consolidada, um sistema que se diz global, um sistema que se diga universal de direitos humanos, que é administrado principalmente, mas não só, mas principalmente pela ONU. E dentro da ONU, dentro da Organização das Nações Unidas, o principal órgão, e aí a gente vai comentar um pouquinho também mais para frente, o principal órgão desse sistema, da própria ONU, dessa organização, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Tá certo? Lembrem, não há dentro dessa estrutura da ONU um tribunal internacional. Não há. Nós vamos falar aqui nós vamos ter uma aula específica sobre o Tribunal Penal Internacional, mas dentro da ONU não existe um tribunal de fato exclusivo internacional para os direitos humanos. Ok? Quais são os principais instrumentos, e aí atenção a isso, quais são os principais instrumentos relacionados ao sistema de proteção global, ou como se prefere dizer, onusiano? Então, primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Tema importante. Então é um dos principais tratados, dos principais documentos
do sistema onusiano. Depois, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos. E depois o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós vamos ter uma aula só para o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e uma outra aula só para o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos, Econômicos, Sociais e Culturais, o chamado PIDESC. Nós vamos ter uma aula para cada pacto desse, tá certo? Hoje a gente vai tratar um pouquinho dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que eu preciso saber para uma prova? Veja, você não vai, sobretudo numa prova que visa habilitar você para prestar um concurso, como é o caso do Enem, você não vai virar especialista na disciplina. Eu já venho falando isso aqui há um tempo. Por quê? Porque são 8 matérias e essas matérias elas estão ali divididas de maneira muito equilibrada, muito igualitária entre elas. Então geralmente colocaram 6 questões de direitos humanos, 6 de humanística, 6 de tributário. Constitucional é que tem um pouquinho mais com 8. Mas está uma divisão bem equilibrada. Então a gente precisa, dentro da disciplina, ter uma noção boa, uma noção razoável, uma noção consolidada, com boa memorização dos temas, mas eu preciso saber muito de vários assuntos. Então ter um panorama mais geral, né, sobre vários pontos aí desse edital que está por vir. Esse curso pega aquilo que é básico. Então a nossa ideia é a gente fazer aqui um grande basicão para a magistratura, que é o básico para uma magistratura. Não é um básico, por exemplo, uma prova de OAB. É um básico para alguém que está querendo se candidatar a ser magistrado. Então, é essa ideia de básico, tá? Então, o que é que eu aconselho vocês? A partir de agora, a gente está entrando numa parte mais chata dos direitos humanos, que envolve essa legislação, né? A legislação dos direitos humanos. Então, nós vamos falar muito de declarações, de pactos, de convenções, e na maioria das vezes, com todo respeito, essas normas se repetem à exaustão. Se repetem. Então tá lá, vamos falar do direito à integridade. Aí repete. Direito à liberdade de crença. Muitas se repetem. Então a gente precisa, aqui nessa aula, não é a proposta a gente ficar fazendo leitura de texto normativo. Leitura de tratado. Vocês, à medida em que forem fazendo as questões, vão observando quais são os dispositivos de cada tratado que mais aparecem em prova. Tá? E quando a gente está diante de questões de direitos humanos, geralmente aquelas alternativas mais favoráveis aos direitos humanos, mais completas, seriam as alternativas corretas. Aqui a gente precisa dar uma ideia um pouco para além do mero texto normativo. Então, para a gente visualizar esses instrumentos. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando eu falo nesse instrumento, o que é que eu preciso lembrar? Então, essa Declaração Universal. Primeiro, ela é proclamada logo um pouquinho depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Primeiro ponto, saber a fotografia do momento, onde ela é promulgada, proclamada, melhor dizendo. E qual é o instrumento dela? É uma resolução. Uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela vem através de uma resolução. Ela não é um tratado. Vamos repetir? A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado, não é uma convenção. Ela, na realidade, é uma resolução. Ela tem a forma de uma resolução. Segura essa informação. Vamos tocando. Então, o objetivo dela era colmatar, preencher uma lacuna que havia sido deixada pela Carta das Nações Unidas, aquele instrumento que dá origem à ONU, né? No que toca à proteção de direitos. Achou-se naquele momento que a Carta das Nações Unidas tinha sido muito tímida nesse processo. Então, a gente precisaria de algo para reforçar essa proteção. A gente entra, então, na ideia dessa natureza jurídica, dessa discussão. Léo, você disse que era uma resolução. Então, ela não tem caráter vinculante?
ela não serve, ela não pode ser compulsoriamente exigida dos outros países o seu respeito? Calma lá. Então, para responder uma pergunta como essa numa prova oral, vamos já adiantando aqui essa preparação que é o nosso objetivo, natureza jurídica dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, no plano formal, ela de fato é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Como eu disse, não é um tratado, né? Ela tem um caráter de recomendação. Então, do ponto de vista formal, ela de fato não é juridicamente vinculante como são os tratados, as convenções internacionais. Porém, atenção a isso, isso já foi objeto de prova. No plano material, para uma corrente doutrinária, se trataria de norma de jus cogens, ou ius cogens, vamos respeitar o latim, né? Norma de ius cogens. Para outros, seriam regras costumeiras, regras de preceitos do chamado soft law. Nós não vamos aqui entrar nessa discussão sobre essas fontes do direito internacional, porque isso exige uma outra aula, tá? Então nós temos essa ideia do ponto de vista material sobre a relevância dessa declaração, norma de ius cogens, é a qual eu me filio. Então, esse documento, o peso histórico que tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não pode ser tratada como mera resolução. Então, ela, na realidade, é uma norma de ius cogens. É uma norma compulsória, que não está positivada como um tratado, não se encontra formalizada como um tratado, como uma convenção, mas ela tem esse papel aí de ser soft law, de trazer essas regras costumeiras aí. Tá certo? Outro ponto importante. Ela tem uma estrutura dúplice. Ou seja, quando eu digo que ela tem uma estrutura dúplice, ou se a questão trouxer essa característica, estrutura dúplice, é porque nós estamos aí a falar de direitos civis e políticos e de direitos sociais. Ela contempla, portanto, direitos civis e políticos e direitos sociais, trazendo consigo uma ideia de fato de indivisibilidade desses direitos humanos. Veja que coisa, porque num documento só ela traz direitos de primeira e direitos de segunda geração, valorizando o universalismo, porque nós estamos diante do sistema global, em detrimento do relativismo cultural. Tá certo? Qual é o âmbito de proteção? Como já falamos, a declaração protege tanto direitos civis e políticos como direitos sociais e econômicos. Ok. Temos proteção ao direito à propriedade, temos no preâmbulo uma previsão sobre o direito de resistência. Agora, de fato, esse aprofundamento no conteúdo exige uma leitura. A leitura é tranquila. São alguns artigos, poucos artigos. Nós temos aqui nessa declaração 30 artigos. Você vai fazer essa leitura atenta, resolver questões para ver quais são os artigos que mais caem, porque, na maioria das vezes, o restante desse tema Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a ideia de conteúdo mesmo, letra de lei, letra da declaração. Tá? O que a gente trouxe aqui apenas, o que é que eu preciso lembrar? Formalmente é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Não é um tratado, mas na sua natureza jurídica, do ponto de vista sobre o aspecto material, a doutrina internacionalista, a doutrina dos direitos humanos, constitucionalista, entende que é disciplina, é uma matéria de norma de ius cogens, é uma norma de soft law, portanto poderia ser exigida, dada essa natureza jurídica, pelo menos do seu aspecto material. Tá certo? Bem, voltando para o sistema onusiano, já falamos desse primeiro documento importante, essa declaração, vamos agora puxar um tópico para a ideia do sistema de proteção. Quais são os sistemas de proteção? Ou seja, quando eu falo nos sistemas de proteção, os mecanismos de controle que a ONU nos oferece para ver adimplido, para ver protegidos esses direitos humanos.
Então nós temos dois sistemas. Nós temos um sistema que traz mecanismos convencionais, previstos, portanto, nos tratados. Então são mecanismos convencionais. E nós temos mecanismos extraconvencionais. Enquanto os mecanismos convencionais, eles se originam, eles extraem o seu fundamento de validade dos tratados e convenções, os extraconvencionais, ao seu turno, eles estão dispostos em atos normativos da Organização das Nações Unidas. Tá? Então, mecanismos convencionais, a doutrina fala subdivide esses mecanismos convencionais em não contenciosos, seria um sistema de relatórios, e quase judiciais. Repetindo para você gravar. Mecanismo convencional da ONU. Não contencioso, ok? E quase judicial. O não contencioso, ora, não há uma lei, não há um litígio ali. Não há uma pretensão resistida de interesse. Né? Então, não contencioso. Sistema de relatórios, vai consultar os países vão mandar como é que está sendo a evolução dos direitos humanos, vamos verificar, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de relatórios já já. E quase judiciais são as comunicações. Comunicações entre os estados. Olha, o estado A violou. O estado B chega para denunciar o estado C por violação. Comunicações individuais é importante, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente entrar nos pactos dos direitos, sobre as formas de peticionamento individual, que inclusive é uma novidade legislativa e é a minha aposta para as questões que vão vir aí no Enem e nas provas de direitos humanos, porque no finalzinho, acho que foi no finalzinho de 2023, novembro, se eu não me engano, houve a ratificação do protocolo facultativo. Nós vamos falar sobre ele, que vai permitir o peticionamento individual aos órgãos aí do Comitê de Direitos Humanos, do Pacto de Direitos Civis. Mas esse é assunto, tema para a próxima aula. Muito bem. Um instrumento bacana que cai bastante em prova, eu já vi várias questões sobre isso, é o instrumento chamado Revisão Periódica Universal, RPU, esse instrumento previsto na ONU. Léo, o que é isso? O RPU, ou Revisão Periódica Universal, é um mecanismo extra-convencional. Portanto, não advém de tratados ou convenções. Na realidade, vem de atos normativos dos órgãos da ONU. Nesse caso, da Revisão Periódica Universal, RPU, se vier na sua prova, é um mecanismo que veio lá do Conselho de Direitos Humanos. Nós vamos falar já já sobre a disposição desses órgãos na ONU. Então, o RPU vem do Conselho de Direitos Humanos. Grava isso. E quer dizer o quê, Léo? Quer dizer que a cada 4 anos e meio, vai ser promovida uma revisão, um exame da situação dos direitos humanos, olha só, em todos os estados membros da ONU. Qual é a periodicidade? Prova objetiva gosta disso. 4 anos e meio. É ruim, de decorar o tanto de prazo que a gente tem para decorar, mas vamos tentar, né? A cada 4 anos e meio. Então, a cada 4 anos e meio ocorre essa chamada revisão periódica. Periódica, período. De tempos em tempos, 4 anos e meio, essa revisão periódica universal. De atribuição do Conselho de Direitos Humanos. Tá bom? Trata-se de um mecanismo, minha gente, que vai desenvolver um diálogo cooperativo, mas não gera uma responsabilidade internacional. Até porque ele é extraconvencional, como eu falei para vocês. Ele é extraconvencional, como eu falei para vocês. Tá certo? Então, um mecanismo que desenvolve diálogo cooperativo e não gera responsabilidade internacional. Um ponto legal, que eu faço essa anotação no meu material, é que entidades da sociedade civil e instituições autônomas podem participar da RPU por meio do chamado envio de relatórios sombra.
Ou seja, além da figura do RPU, Revisão Periódica Universal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de sistema universal, eu estou falando de sistema global, eu estou falando de instrumentos desse sistema e eu estou falando de um instrumento extraconvencional chamado de RPU. Para alimentar essa RPU, para fortalecer essa RPU, para trazer substância a essa RPU, ainda existe a figura dos chamados relatórios sombra. Quem é que envia esses relatórios sombra? Entidades da sociedade civil, instituições autônomas, podendo participar dessa RPU através desses relatórios sombra. Muito bem. Léo, o Brasil já figurou em algum caso, olha que pergunta bacana, minha gente, para uma prova oral. O Brasil, candidato, o Brasil já figurou, já foi responsabilizado no sistema global. Nós sabemos que no sistema interamericano, sistema regional, né, o Brasil já foi diversas vezes aí responsabilizado, condenado à torto e à direito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E na ONU? Pergunto a você, e na ONU? O Brasil já foi condenado? Já levou um puxão de orelha na ONU através desse sistema global? Resposta positiva. 2 casos, 2 exemplos para você deixar o seu examinador emocionado. É isso que a gente quer. Preparação de verdade. Eu tô nessa, tô junto com vocês nessa. Também tô me preparando. Aqui a gente tá... aqui o interesse não é meramente financeiro. Aqui é compartilhar ideias. Então veja, 2 exemplos, 2 casos. O caso Aline Pimentel versus Brasil, perante o chamado Comitê CIDAW, né? O comitê chamado Comitê CIDAW, que é um dos órgãos da ONU. Importante a gente dizer isso. Esse comitê, chamado CIDAW, CEDAW, é o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, a sigla abreviada em inglês. Então, nesse comitê, CIDAW, nós já tivemos a condenação do Brasil, nesse caso, Aline Pimentel, que envolvia, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas envolvia a questão da mortalidade materna. Tá certo? E o segundo caso de responsabilização do Brasil foi o reconhecimento num relatório da ONU, do Comitê de Direitos Humanos, um relatório do Comitê de Direitos Humanos, que envolveu o caso do presidente Lula. Naquela época da Lava Jato, da eleição de 2018, né, que ele foi denunciar uma suposta perseguição do sistema judiciário brasileiro, denunciando a suspeição do então juiz Moro, né? E o Comitê de Direitos Humanos reconheceu essa perseguição. Reconheceu essa violação ao devido processo legal, reconheceu a violação a direitos políticos do presidente Lula. Então esse caso Lula versus Brasil foi levado ao sistema global, ao sistema onusiano de proteção aos direitos humanos. Tá certo? Muito bem. Nós também temos, dentro do sistema onusiano, uma figura chamada, eu acho que caiu numa prova de concurso da magistratura recente, relatores especiais, a figura dos relatores especiais. Então, candidato, o que são os relatores especiais no sistema global? Veja, os relatores especiais não são relatórios especiais, cuidado. Relatores especiais. São pessoas, são especialistas independentes em direitos humanos que são nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos, um órgão da ONU, Conselho de Direitos Humanos, que conformam o sistema de procedimentos especiais em que cabe a esses especialistas realizar visitas no país, atuar em casos individuais de denúncias de violações,
contribuir para o desenvolvimento de ações de proteção aos direitos humanos, aconselhar a cooperação técnica. Então, tudo papel desses relatores especiais. Para a gente finalizar a aula de hoje, uma aula importante, e depois você vai praticar, vai resolver muitas questões sobre esse tema, mas só para a gente entender um pouquinho dos principais órgãos do sistema global. Antes da gente encerrar, minha gente, lembrar, nós temos um Instagram, né, disponível, que é o Léo Henrique T, tudo minúsculo, @Léo Henrique T. No Instagram você pode acompanhar também a nossa preparação. Eu disponibilizo tabelas didáticas, você tem a possibilidade de solicitar as minhas apostilas de estudo com todos esses resumos que eu trago aqui via aula em vídeo. E fica aí a sugestão. Quando chegar lá no Instagram, nós também temos uma publicação a respeito do Spotify. Também no Spotify eu alimento a plataforma do Spotify através do chamado Pensar Jurídico Cast, é um podcast lá no Spotify, onde eu alimento diariamente, a tentativa é diária, né? A maioria das vezes é todo dia que sai, episódios sobre temas de concurso jurídico de alta performance, magistratura, defensoria, Ministério Público, tá certo? Aquilo que é relevante para a gente compreender. Muito bem. Dito isso, então, quais são os principais órgãos desse sistema global? Poxa, o órgão de cúpula, o mais alto, o nome já está dizendo, alto comissariado, é uma alta comissão, é um alto conjunto de comissários para essa proteção aos direitos humanos. Tá certo? No mais alto nível político, então, visa proteger os direitos humanos no mundo, liderar os esforços das Nações Unidas nesse sentido. Eu acho que hoje o chefe, né, do Alto Comissariado é o Antônio Guterres, se eu não me engano, né, de nacionalidade portuguesa. Não sei se eu estou confundindo ele com a Bachelet, ou se ele é o secretário-geral. Não vem ao caso agora essa informação, mas depois pesquisem para vocês se posicionarem um pouco qual é. Eu sei que até um tempo desse era Michelle Bachelet, tá? Ex-presidente do Chile. Eu não sei se agora é o Antônio Guterres ou se o Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU. Me foge muito porque a gente vê os vários nomes nos jornais, mas fica aí a sugestão a título de curiosidade para vocês verem qual é o país que está agora no Alto Comissariado. O mandato do Alto Comissário da ONU, né, para assunto de direitos humanos é de 4 anos, tá certo? Que é nomeado aí pelo secretário-geral. Cuidado porque no Alto Comissariado da ONU eu não posso enviar uma petição individual. Eu vou fazer aqui uma denúncia, eu, Léo, aqui em João Pessoa, na Paraíba, eu acho que está tendo uma violação de direitos humanos pela polícia, pela prefeitura, por quem quer que seja, e vou mandar diretamente aqui através do meu token para o alto comissário aí das Nações Unidas. Não vai ser recebido. Não vai ser recebido porque o alto comissariado não tem esse papel de receber e tramitar petições. O Conselho de Direitos Humanos, que nós já falamos, né? É a partir dali que surge a Revisão Periódica Universal, RPU, é a partir dali que saem os relatores especiais. Esse Conselho de Direitos Humanos foi criado por uma resolução da ONU para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU. Tá certo? Então, cuidado nisso, porque nós tivemos aí essa mudança, né? E qual é o papel, Léo, desse Conselho de Direitos Humanos? Promover o respeito universal, fazer recomendações de proteção, examinar os casos de violações, tá certo? E, claro, o papel da chamada RPU, que nós já comentamos. O Comitê de Direitos Humanos, ele foi regulamentado no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, previsto no próprio pacto, é o próprio Pacto de Direitos Civis e Políticos, que cria o Comitê de Direitos Humanos, que nós vamos falar na aula de Pacto de Direitos Civis e Políticos. Há um comitê também de direitos econômicos, sociais e culturais, né? O chamado Comitê CIDAW,
do caso Aline Pimentel versus Brasil, Comitê para os Direitos da Criança, Comitê contra a Tortura e Subcomitê de Prevenção, e além disso um comitê também sobre o direito das pessoas com deficiência. Esses são os principais órgãos da ONU e vocês vão poder exercitar e perceber as nuances, porque são características, muitos deles têm pontos em comum, né? Qual foi o instrumento de criação. Isso é um decorebazinho chato, mas que faz parte da prova. Então, qual é o papel, o que é que eu sugiro a vocês a partir de agora? Vão exercitar. Abra o que concurso, sistema global, sistema da ONU, direitos humanos, bota lá as questões e vai exercitar. Aqui a gente trouxe o principal, o que é que vocês não podem deixar de ter em mente. Quais são os órgãos desse sistema global, qual é a origem desse sistema global, né? Qual é a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é uma revisão periódica universal, o que são relatores especiais aí do Conselho de Direitos Humanos. Então, trazendo essa abordagem ampla, cuidadosa, para a gente encerrar essa terceira aula, esse terceiro encontro aí desse curso de formação. Eu desejo a vocês muito sucesso. Qualquer dúvida, comentem aqui no vídeo, se inscrevam nesse canal e depois também vocês podem dar uma passada no Instagram, @LeoHenriqueT. Um forte abraço e muito sucesso para todos.